Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando aí nosso podcast ADM 360, podcast oficial aí do curso de administração da UEMP, que é uma iniciativa aí da AGECOM, Agência Escola de Comunicação, e estamos aqui para mais um episódio, dessa vez com mais uma convidada. A gente está fazendo vários convidados aí de outras cidades, de outros estados, até já passou aqui. Hoje a gente está aqui com Isabela Seno. Muito obrigado, Isa, por estar aqui. Vou te chamar de Isa, hein? Opa, fica à vontade. É meio que automático as pessoas me chamarem de Isa. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isabela Seno. Eu tenho uma trajetória bem legal aí no ramo de administração e eu também sou CEO e fundadora da Amber BPO Financeiro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é um BPO. Isso. E já que a gente fala aqui de um podcast, de um curso de administração, a pergunta que a gente sempre faz aqui, Isa, é por que administração? Mas antes de eu chegar no porquê administração, eu quero saber se você já tinha algum contato com isso antes de saber se você queria, né? Porque, já dando um pequeno spoiler, não era a tua primeira opção de curso, né? Então eu queria saber Exatamente. se já tinha sementinha plantada lá. Isso, bom, eu venho do sítio, né? Eu morei no sítio até os 16 anos, então sempre fui aquela criança mais afastadinha da internet. Então, quando a gente mudou para a cidade e a gente veio parar no Paraná, naturalmente eu sou do interior de São Paulo. Meu pai sempre trabalhou com granja de galinhas, então meu pai sempre foi gerente de granjas, minha mãe sempre trabalhou na produção. E ele recebeu uma proposta muito legal para vir morar no Paraná, em Arapongas, para a gente vir trabalhar. Isso lá em 2013. Lá em 2013, eu já tinha feito 16 anos e eu já estava pronta para trabalhar. Só que até então, em outros lugares, no interior de São Paulo, eu havia trabalhado direto na produção ali com a minha mãe, por quê? Eu sempre tive essa veia um pouco empreendedora. Então, eu sempre gostei de trabalhar para guardar um dinheiro para comprar minhas próprias coisas, como uma forma ali de ter o meu próprio dinheiro. E aí eu vendia guardanapo, pintava guardanapo e vendia, fazia pulseirinha para vender também, até que eu comecei a trabalhar mesmo e comecei a comprar coisas maiores para mim. E eu gostei disso. Legal. Quando a gente mudou para o Paraná, me colocaram diretamente no escritório para trabalhar. E eu cheguei morrendo de vergonha. Por quê? Eu nunca tinha atendido um telefone fixo, eu não conversava muito com as pessoas, então eu era um pouco tímida. Legal, entrei para trabalhar nesse escritório, falaram para mim assim, você vai começar a aprender no atendimento, você vai ter que vender ovo lá na portaria, vai ter que aprender a lidar com dinheiro, com troco, e também depois a gente vai ver como você consegue trabalhar no escritório. Legal, em um mês eu aprendi toda a parte do atendimento, separação de notas, canhotos de nota. Então, aí foi meu primeiro contato com administração, administrar meu tempo, administrar a agenda e conseguir entregar resultado. Legal. E aí eles foram vendo que eu estava indo bem, que eu conseguia aprender com facilidade, e aí em 6 meses me subiram para o faturamento, eu subi de cargo, não era menor aprendiz, já entrei trabalhando normalmente, como todo mundo do escritório. Legal. Aprendi o faturamento, comecei a faturar bem, a pessoa que estava no faturamento foi para a contabilidade, e aí eu fiquei ali. Então, aprendi o que era uma nota fiscal, aprendi para que servia, nota de produtor que tinha várias vias de uma nota. Então, eu fui adquirindo conhecimento. Legal. E aí, depois de 6 meses, novamente, eu subi para contabilidade. Eu subi de cargo, aprendi noções contábeis, fui para o escritório, meu patrão, na época, pagou um curso para mim, para ter noções contábeis, mas sempre a minha vontade foi fazer psicologia. Então, na minha cabeça, eu ia ser psicóloga, porque eu lidava muito bem com pessoas. Ok. Só que aí, a filha do meu patrão chegou para mim e falou assim, Isa, por que você não faz administração? Você tem muito jeito para isso, você é organizada e a gente gosta muito do seu trabalho. Ah, legal. E aí, como um belo desafio, eu já gosto muito, meu patrão chegou em mim e falou assim, seu Gilberto, foi meu primeiro patrão muito bom, falou assim, Isabela, eu estudei na Unespar de Apucarana. Se você fizer o vestibular para lá e passar, eu te coloco no financeiro. Ah, tá bom, vou abraçar esse desafio. Estudei, foquei, consegui passar em administração na Unespar de Apucarana. Cheguei nele e falei, seu Gilberto, tá aqui. Passei, tudo certo. E aí?
Ele, tá bom, você a partir de amanhã começa no financeiro. E aí eu me apaixonei. Trabalhei no financeiro por 4 anos ali. Toda a minha graduação, o que eu fazia no trabalho durante o dia, eu aprendi um pouco a prática durante o dia, à noite eu fazia na faculdade. Então era muito legal, foi muito importante esse aprendizado para mim. Então, para contextualizar, foi esse meu início na administração. Legal demais. Porque a administração eu acho um curso assim bem interessante, porque ele mescla tanto. A gente fala de Freud, eu particularmente tinha uma tese que falava de Freud, comportamento, motivação. Então, eu acho que você viu, teve um pouco do que você queria lá também, né? Você imaginava que você ia para essa parte das finanças ou ainda não? Não, porque finanças mesmo a gente só tem no último ano, ou no terceiro ano da faculdade, né? São 4 anos. E aí, para você ter uma noção, Daniel, a minha vontade de psicologia era porque eu queria fugir da matemática. Não queria fazer nada que tivesse muita conta, nada que tivesse que me dedicar muito na questão de quebrar a cabeça com números. Então, psicologia foi meu primeiro curso assim, que eu me apaixonei, que eu tinha tato para fazer. Legal. E aí, cheguei na administração, foi totalmente caí de paraquedas ali, gostei, entendi, muito legal, mas assim, eu fui me apaixonando cada vez mais pelas disciplinas, por Kotler, e a gente ia. E aí, beleza, chegou em finanças, foi uma matéria que eu falei, achei que fosse pior, gostei. Mas as finanças que eu trabalho hoje, não é nada relacionado com a aula de finanças que a gente tem. Olha só, a gente aprende muito teoria, aprende algumas contas que hoje em dia eu não preciso daquilo. E apesar de ter lá atrás optado por psicologia e ter trocado por administração, eu não me arrependo. Antes eu falava, quando eu acabar a ADM, eu vou para psicologia, não tem problema nenhum, eu faço também. Mas não, aí veio a pós, aí veio outros cursos, e hoje não me vejo mais sendo psicóloga. E você falou, deixa eu só pegar minha colinha aqui e ver se eu estou certo. Eu estou certo, porque, por exemplo, você comentou que um dos braços que você se interessou no outro podcast era o braço da educação financeira, olha só. Exatamente. John, como que você quis essa parte da educação financeira, que é um tema muito importante, diga-se de passagem, né? Um tema super interessante também. Como que você chegou nisso? Eu sempre gostei de analisar os rendimentos que eu tinha. Então, se eu vendia guardanapo lá quando eu era menor, quanto que era o meu custo para produzir aquela pintura em guardanapo e quanto que era o meu lucro quando eu vendia. Então, eu sempre controlava isso. E se eu trabalhava, quanto que eu recebia de salário e quanto que eu recebia de outras coisas que eu fazia. Então, eu sempre gostei de controlar o que era a minha receita, o que era meu custo, o que era minha despesa e quanto sobrava. Se eu quisesse viajar, como que eu conseguiria, o que eu precisaria fazer para conseguir viajar tranquilamente no final do ano? Legal. Então, quando eu fazia isso para mim ou para minha família, eu falei, eu vou começar a vender consultoria. Então, me formei ali bem recentemente na faculdade, já engatei numa pós-graduação, que eu queria me tornar especialista em finanças pessoais e empresariais. Então, minha pós foi exatamente isso. E aí eu falei, legal, eu posso ensinar outras pessoas a ter esse controle do dinheiro. Por que o dinheiro cai, o salário cai na conta e some? Então, isso sempre foi interessante para mim, né? E aí, eu criei, em paralelo com a faculdade, em paralelo com minha pós, eu criei um Instagram chamado Eu Mereço Ter Dinheiro. E aí, eu divulgava e comecei a chegar em pessoas físicas e eu ensinava elas a entender. Exatamente isso. Por que o salário caía na conta e desaparecia? E nisso eu fui educando eles, ensinando eles o que eles estão gastando que poderia ser tirado da conta ali que eles não estão usando. Por exemplo, uma academia. Uma academia que você paga a mensalidade, mas você nunca pisou nela. Corta. Se você não vai, ou você vai ou não vai. Corta ela para que você consiga administrar esse dinheiro para outro lugar, né? Fazer a alocação. E aí eu comecei com essa educação. Hoje, por exemplo, hoje em dia eu sou chamada para fazer aulas de estruturação financeira para jovens que querem empreender ou pessoas que querem entender como que é uma estruturação financeira, ou até mesmo eu sou mentora de finanças num hub de inovação aqui, onde a pessoa tem uma ideia e quer tirar aquela ideia do papel. Eu ajudo com toda a estruturação e saber, essa empresa vai te dar lucro? Você vai conseguir viver se você se dedicar a essa empresa? Então, esse direcionamento eu consigo transmitir para os alunos também.
Legal. Mas sobre esse tema, né? Vamos expandir um pouquinho mais ele. As pessoas, elas precisam, né? O dinheiro está aí. A nossa sociedade funciona na base do dinheiro. Mas você sente que as pessoas não sabem lidar? Ou você acha que como que você vê esse panorama aí da... Exatamente. Não podemos generalizar. Muitas pessoas aprenderam, correram atrás e aprenderam, ok. Mas maioria da população, eu posso dizer que quase 90%, não sabe lidar com o próprio dinheiro, tá? Isso não é porque as pessoas não se dedicaram. O que acontece? Nossa realidade, a nossa criação, sempre foi aquela questão assim, não vamos falar sobre dinheiro, não podemos falar sobre isso. Então, a gente sempre teve o não relacionado a essa questão. Então, hoje, nas escolas, até na época que a gente estudou mesmo, a gente não aprendia nada do dia a dia, de, por exemplo, eu vou pegar aqui um maço de dinheiro e eu vou contar como que eu conto, como que eu separo. Então, por exemplo, quando eu fui para o primeiro emprego lá na granja, eu nunca tinha lidado com dinheiro. E os jovens de hoje em dia devem lidar muito menos, porque hoje é mais cartão, Pix. Mas eu presenciei o cheque mesmo. Nessa granja, eu tinha 130 funcionários, eu emitia 130 cheques. Então, era numa máquina de escrever. Olha só como que era a realidade ali atrás. Sim. E aí, quando eu me deparei com um comprador de ovo nessa granja, ele chegou com 15 mil reais na minha frente e falou, confere para mim. Cara, eu tinha, 16 anos, eu não sabia. E aí eu tive que aprender. Meu patrão me chamou no escritório dele, colocou na minha frente o dinheiro e falou, vou te ensinar. Como você separa 100 reais, como que você faz todo o cálculo aqui. E eu aprendi a contar. Mas quando a gente é jovem, a escola não ensina isso, ou não ensina com o que fazer. Como você pode administrar para que você não gaste todo o seu dinheiro antes do próximo salário. Ou o que você pode fazer para poder render esse valor para você também. Então, sim, as pessoas são muito carentes disso. Alguns erros bobos são cometidos, mas por falta de conhecimento mesmo. E a gente está aí, a gente tenta ajudá-los para que esse erro seja cada vez menor. Legal. E em que momento que vem a Amber, o BPO financeiro? Como que foi essa transição aí? Legal. Certo. Eu sempre fui CLT, trabalhei por muitos anos nessa granja que eu falei para você. Ela não foi o único lugar que eu trabalhei lá 4 anos, depois... eu nunca gostei muito do CLT, de bater o ponto, de estar ali, e eu sempre fui muito boa no que eu fazia. Então, por exemplo, se na parte da manhã eu fazia o financeiro da empresa, deixava organizado já o do dia seguinte também, na parte da tarde eu não tinha muito o que fazer. Então, eles me colocavam no estoque, me colocavam para vendas, me colocavam para outro setor, porque o financeiro estava organizado. E aí eu fui trabalhando em outros lugares. Então, a gente não era muito reconhecido, né? Quando a gente trabalha e passa por alguns lugares. Então, eu fui trocando. Já trabalhei em granja, já trabalhei em comércio, já trabalhei com autopeças, já trabalhei na área da saúde, mas eu falei assim, eu posso fazer mais em vários lugares do que em um só. E aí o Eu Mereço nasceu, onde eu ajudava pessoas físicas a entender o porquê que o dinheiro caía na conta e sumia. Fiquei um bom tempo fazendo isso. E aí eu trabalhei para uma empresa de BH, remotamente, onde eu cuidava do financeiro deles, que era uma Venture Builder. Então, eles tinham uma equipe para ajudar a movimentar as startups. E aí a gente fazia todo o financeiro das startups, mais 50 investidores. Então, eu cuidava de toda essa parte. Legal. E eu falei, eu consigo fazer uma empresa onde eu consiga atender o financeiro de outras e entregar tudo automatizado para eles. Ok. E aí a Amber nasceu. A Amber, ela veio com o intuito de melhorar o financeiro dos clientes de forma eficiente e descomplicada. Então, hoje eles terceirizam o financeiro para mim e eu entrego pronto para eles. Então, a Amber, para você ter uma noção, a palavra Amber vem da palavra âmbar, que remete a ouro, dinheiro, e ela é de cor alaranjada. Então, Amber, dinheiro, remeteu tudo a isso e virou a Amber BPO financeira. Legal. Tem a diferença? Eu queria que você explicasse o que é o BPO. Se eu não me engano, tem aquela... Você comentou que não é uma consultoria. A consultoria você apenas propõe. Aqui, como você mesmo acabou de dizer, você terceiriza todos. Como que é esse processo? Eu queria que você explicasse para a gente. Legal. Hoje a gente está acostumado em uma empresa ter uma pessoa contratada, CLT, para fazer o financeiro ali.
E geralmente tem uma pessoa acima dela que ela se reporta. Então, um gerente financeiro. Ok. O BPO é diferente um pouco. Então, hoje, quando um cliente fecha comigo, hoje eu atendo clientes do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. São 22 empresas em 7 estados que nós atendemos hoje. Remotamente? Legal. Você vai lá? Como que é? Remotamente. Ah, sim, legal. Isso. Então, mensalmente, a gente faz uma reunião com eles para apresentar o resultado da empresa e como vai ser o próximo mês já, projetado também. Então, a gente trabalha, eu vou aprofundar um pouco mais. Mas, por exemplo, então, o CLT financeiro está dentro da sua empresa, você tem que dar um treinamento, tem que dar um computador, tem que esperar que aquele funcionário te entregue os resultados que você precisa para que você possa analisar como está o andamento da sua empresa. A consultoria, você contrata um profissional externo para que ele venha, analise como está o financeiro e como está o trabalho desse financeiro interno. Então, a consultoria, eu vou entender o que acontece e te proponho soluções, mas eu não ponho a mão na massa. Ok. O BPO financeiro é diferente. O BPO é aquela questão que ninguém gosta de fazer, que é a parte operacional. Você foi num posto de gasolina, se abasteceu, tem que lançar o combustível ali nas despesas. Você foi fazer uma viagem, um evento, você tem que lançar todos os gastos do que foi aquele evento. Então, o BPO, ele abraça toda essa parte chata, operacional, que ninguém gosta, que eu gosto muito. Então, a gente lança totalmente o seu financeiro, tanto as entradas como a saída, e a gente organiza isso e estrutura. Então, essas empresas, elas não têm um financeiro mais lá dentro. Elas me contratam, terceirizam totalmente o financeiro para mim, para que eu entregue pronto para elas. Então, a gente emite nota, a gente faz todo o operacional, a gente cobra os inadimplentes deles, a gente já gera cobrança também de boletos, faz todo o fluxo de caixa já para o próximo mês. Então, a gente entrega pronto. E eles não precisam ter um espaço físico para mim, não precisam comprar um computador e muito menos me dar um treinamento, porque o BPO é uma empresa especializada. Então, a gente vai devolver para eles mais rápido o resultado e de forma totalmente organizada. Só que tem um pouco de diferença. Tem o BPO, que só faz operacional, e tem o BPO estratégico. Então, aqui na Amber, a gente também é o estratégico. Além da gente entregar tudo feito e pronto, eu falo assim, ó, aqui, Daniel, você está com umas dificuldades, você está errando na sua precificação. Você pode cobrar mais caro para que você tenha mais resultado. Ou seu custo também está errado. Então, a gente consegue te dar toda essa clareza que hoje, às vezes, passa despercebida. É uma responsabilidade, imagino que é enorme, assim, eu não sei, como que é tolerância zero de erros? Como é que você sabe, minimiza, consegue dar o direcionamento certo para o seu cliente? Como que funciona porque é uma questão, imagino, de segurança também, né? Uma coisa que você registra mais, um zero que você coloca, uma vírgula, é um grande erro ali. Como que faz esse controle aí? Sim. Hoje, o maior erro acontece para as empresas, porque a maioria, vamos colocar assim, que eles usam o Excel para controlar o financeiro da empresa. Sim. E hoje em dia, em pleno 2025, se você ainda está fazendo financeiro no seu Excel, está errado. Porque hoje tem muitas ferramentas no sistema ou no mercado que você consegue agilizar e melhorar. Por exemplo, vou dar um exemplo muito tranquilo, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Você quer entender o que acontece com o financeiro. Você vai pegar um extrato ali do Nubank, que hoje em dia é um dos bancos mais usados. Você vai pegar o extrato do Nubank do mês de setembro, que acabou agora. Você vai pegar do dia 1º ao dia 30. Aí você vai ter tudo que você recebeu e tudo que você gastou ali e vai te dar um saldo final. Vamos supor que você ficou com R$1.000 na conta. Ok, sobrou dinheiro. Mas se essa conta está negativa ou está zerada, para onde que foi seu dinheiro? Legal, muita gente no Excel pega ali o extrato, chega no último dia do mês, pega todo o extrato e lança manualmente. Eu recebi isso por dia e paguei isso por dia. Você vai ter o seu resultado ali. Hoje, aqui na Amber, a gente é especialista em um sistema chamado Conta Azul. Conta Azul, eu sou especialista e parceiro dele, ele é um sistema muito bom no mercado, mas tem outros também. Legal, quando um cliente fecha comigo, primeira coisa que eu faço é entender como ele controla o financeiro dele. Se é Excel, eu falo, não, meu amigo, vamos mudar. A partir de hoje, eu vou implantar o Conta Azul e um dashboard em tempo real. Legal. Então, o que eu faço? Quando um cliente fecha comigo, ele me passa o acesso ao banco, um acesso secundário, ok? Eu consigo tirar um extrato, baixar comprovante, ok. E aí eu passo tudo para esse meu sistema.
Tudo que entrou, tudo que saiu. E diariamente, eu e o meu time, a gente vai entendendo o que foi aquela movimentação do cliente. Para quando chegar no final do mês, tá tudo em dia, tá tudo pronto. Igual essa semana que passou, do dia 1º ao dia 3, sexta-feira, a gente estava fazendo os fechamentos das 22 empresas. Então, ali eu consigo entender quanto que essa empresa vendeu no mês de setembro, quanto que foi o custo, quanto que foi de despesa e qual que foi o lucro dela. Aí eu consigo falar, Daniel, seguinte, esse mês você vendeu menos do que o mês passado. Por quê? Vamos analisar o que aconteceu? Ou esse mês você teve mais conta para pagar do que o mês passado. Vamos ver o que mudou? Ou vamos ver como está até dezembro? Então, quando isso passa a ser dia a dia, e a gente tem toda a nossa experiência de atender vários tipos de cliente, a gente consegue saber e diminuir esse erro. Então, quando você faz a famosa conciliação bancária, acho que você já deve ter escutado esse termo, é justamente isso, saber por dia o que foi que entrou e o que saiu da sua conta. E assim a gente consegue dar nome aos bois, vamos falar assim. A gente consegue entender exatamente o que está acontecendo com a sua empresa. Aí a segunda parte é falar, mês de setembro foi desta forma, você tem esse caminho a seguir. Vamos tentar estipular, estruturar para que consiga dar certo? Porque se o resultado hoje foi 50 mil, por que não o mês que vem ser 100? Então a gente trabalha em cima disso. Você tocou no ponto de que o Excel é algo bem, não é o mais adequado. Eu queria saber quais são os principais erros. A gente ouve muito nas aulas aqui na UEMP que outro erro, eu queria que você desse um panorama geral de coisas que dá para evitar. Muitas vezes são coisas simples, até um pouco óbvias, digamos assim. Por exemplo, você não separar o dinheiro da empresa e o dinheiro seu, né? Imagino que as pessoas não têm essa consciência, né? O dono, o proprietário, acha que o que vem é dele. Não, tem que tirar uma parte já definida. Eu queria que você explicasse como que funciona essas coisas. Perfeito. Sim, esse é o erro mais comum que muita gente faz. Sou uma pessoa física, estou ganhando muito dinheiro ali, vou abrir uma empresa. Legal, abre a empresa, contrata funcionário, contrata sistema, mas o que essa pessoa faz? Vou pagar aqui a energia de casa na conta da empresa. Vou pagar uma viagem que eu fiz na conta da empresa. Ou misturo o cartão de crédito para pagar pela empresa. Ok. Então, uma dica que eu sempre gosto de falar é: seu CPF é você, seu CNPJ é sua empresa. Então, vamos ali montar um fluxo de caixa. Ok. O que é seu e o que é da empresa? Vamos separar? É a primeira coisa que eu faço quando um cliente chega para mim e ele mistura, tá? E aí, ok. Pessoa, você é um PJ, você consegue, diante do que você tem a pagar, do seu contas a receber, a gente consegue estipular quanto será o seu prolabore. Ok. Então, para não virar bagunça, como que é a forma mais ideal? Hoje, uma dica que eu dou. Hoje, o salário mínimo está R$ 1.518. Quando a pessoa vira uma PJ, uma empresa, ela não tem mais aquele salário caindo na conta. Ok. Mas ela deve contribuir. Claro que a gente não aposenta mais, né? Quem da minha idade aqui, sendo PJ, a gente não aposenta mais mesmo, nem você também. Então, o que a gente faz? Eu vou falar uma coisa que eu pratico. Então, o salário mínimo é R$ 1.518. Contabilidade, eu vou tirar de prolabore R$ 1.518. Isso líquido cai para 1.351, porque tem o desconto do INSS. Ok. O INSS ele vem ali em torno de R$ 166. Então, eu pago esse imposto pela empresa de R$ 166,98. 1.351 eu mando para mim de prolabore. Tá ali tudo em dia com o governo, tá legal. Aí o que eu faço? Eu pago meus funcionários, eu pago meus sistemas, eu pago todas as despesas da empresa, guardo um pouco para investimento, guardo um pouco para marketing, deixo ali de capital de giro e o que sobra eu mando para mim, pessoa física, como antecipação de lucro. E aí, esse dinheiro de antecipação de lucro, você paga todas as suas contas da pessoa física na conta da pessoa física. Você não precisa misturar na sua empresa. Assim você consegue criar essa organização, fica em dia com o governo e tá tudo certo. Então, isso é uma dica que eu dou muito e é uma coisa que eu sempre aplico para os meus clientes. Por quê? Isa, se o cliente quiser tirar um prolabore maior, pode? Pode, sem problema nenhum. Pode ser sim. Só que tem que lembrar que é sempre 11% em cima do valor do prolabore que é descontado. Então, se você vai tirar R$ 10.000 de prolabore ou 30 mil,
você tem que ver, primeiramente, com o financeiro e com a contabilidade se é viável, ou se você vai ter caixa para isso. Porque em cima disso, você vai ter que pagar mais 11% de imposto. A antecipação de lucro não tem tributação. Então, por isso que é mais interessante fazer dessa forma que eu sigo, que é esse exemplo que eu dei. Excelente. Vou fazer uma pergunta que é a pergunta que eu estou mais ansioso para fazer, que é a seguinte. Você precisa de dinheiro para tudo, né? Para comprar um lápis, você precisa... Quando você abre uma empresa, você precisa de muito dinheiro. E as pessoas... Eu queria saber, né? Porque a gente fala que as pessoas precisam empreender mais, mas muitas não empreendem porque não têm dinheiro. Mas eu não sei se essa é uma regra universal, porque eu imagino que nem todos os empresários eram milionários já antes, a ponto de ter um dinheiro em conta que separava. Queria saber como se começa em questões financeiras, assim, um bom começo. Porque também eu ouço falar que ou se começa pequeno, é uma opção, e que não é uma boa opção. Eu queria até ouvir isso de você, né? Essa coisa de empréstimos, financiamentos, não é uma boa opção. Ou se você só precisa começar quando você já... Aquele dinheiro pode sumir da sua conta que você não vai fazer falta. Como que é essa parte aí? Eu tenho curiosidade. Isso é um mito, tá? Para mim, pelo menos, é um mito. Para você ter noção, eu comecei a Amber com R$2.000 apenas. Então, o que você precisa ter é um planejamento. É saber o quê? Um propósito. Vou sair do CLT. Tchau, patrão, estou pedindo minha conta, fui. Não é assim que funciona. Você primeiro tem que saber o que você quer fazer da vida, propósito, e se você vai seguir aquele propósito. Porque, por exemplo, claro, empreender é gostoso? É muito gostoso. Eu sou apaixonada e eu tento converter muitas pessoas. Só que a gente tem que entender, a pessoa ela tem o perfil de empreendedor? Porque, primeiramente, você tem que ter o perfil. Não pode ser só uma onda. Todo mundo está empreendendo, eu vou empreender também. Legal. Qual que é o seu produto? Onde você quer chegar? Como vai ser o que você deseja fazer? Ele é rentável? Você consegue ser... Inovação não é você criar algo novo, mas você pode melhorar algo que já existe e ganhar dinheiro com isso. Então, a Amber, BPO financeira, eu sou a única? Não sou a única. Tem um monte de gente fazendo isso daí. Tem pessoas maiores que eu e tem pessoas do meu tamanho. Hoje a gente atende 22 empresas em 7 estados, porque primeiro eu escolhi estruturar, organizar, para que o meu financeiro fique em tempo real para os meus clientes. Agora que a gente está indo para cima de vender e focar. Mas os 22 clientes foi por indicação, foi chegando para mim, e aí a gente foi muito para evento também, então foi convertendo. Ok, legal. Então, se você quer empreender, primeiramente você tem que ter um planejamento. O que você vai vender? Em quanto tempo você consegue, se for um produto, quanto tempo leva para produzir? Qual vai ser o custo desse produto para que você consiga vendê-lo, para que você consiga ter retorno financeiro? Então, o que eu fiz? Eu desenhei meu plano de negócio. A gente aprende muito isso na faculdade. Sim. Então, eu desenhei meu plano de negócio, entendi quem eu queria atender, qual tipo de público. Então, eu saí da pessoa física para atender pessoa jurídica. Hoje a Amber atende 100% empresas, não atendo mais pessoa física, também não dou mais consultoria por enquanto, tá? A gente está bem focado mesmo em melhorar o financeiro das empresas. Ok. E aí, falei, vou sair do CLT e eu vou empreender. Eu era PJ, então eu já não tinha aquela rescisão, eu tinha um planejamento, eu tinha dinheiro guardado, e eu falei, tá, vou abrir a Amber e eu vou começar a divulgar que eu faço esse serviço para empresas. Fui lá, comprei 8 licenças do sistema que eu uso, falei assim, agora eu vou vender. Fui atrás, comecei a vender, primeiro veio um cliente, depois 2, 3, 4, eu fiquei em 4 clientes por muito tempo, depois 5, 6, 7, 8. Chegou no 8º, falei, não consigo mais fazer sozinha, vou contratar. Contratei, a pessoa veio, ensinei, dei curso, a pessoa começou a aprender, também é remotamente, eu também contrato pessoas do Brasil todo, legal. E aí a empresa foi expandindo, fui comprando mais licenças, fui aumentando o time, fui alcançando mais estados no Brasil, fui indo para mais evento e comecei a empreender. Então, dica, quer começar a empreender? Você não precisa ser milionário, tá? Você pode começar desde que você tenha um propósito e um planejamento para aquilo. Eu, lá atrás, Daniel, o que eu fiz? Eu peguei um empréstimo no Banco Sicoob para fazer o quê? Para comprar notebook. Eu trabalho com 4 telas. Aqui na minha frente tem mais telas. Financeiro, com uma tela só não existe, não dá.
para o trabalho render melhor, você precisa de mais. Então, fui lá no banco, peguei 20 mil de empréstimo, comecei a Amber com 2 mil, começou, rodou, mas ela precisava aumentar. Então, para melhorar também meu processo, eu fui lá investir numa câmera, investir em outro celular, investir em telas, fui investindo em infraestrutura para que eu conseguisse entregar melhor. Então, melhorei sistemas, contratei um gerenciador de demandas, aumentei time. Então, assim, não pegue empréstimo porque é muito ruim. Depende, se você não sabe lidar com o empréstimo, é ruim, não pega. Mas se você sabe usar esse crédito do banco, se você sabe usar cartão de crédito, eles viram seus amigos, viram um plano que você pode usar. Então, além do faturamento, você consegue usar esse valor para que você consiga ter resultado em prol da sua empresa. Excelente. Eu participo, eu tenho vivência, assim, de muito grupo da igreja, outros clubes filantrópicos que eu faço parte, assim, e já já caiu no meu colo, assim, eu encabeçar algum projeto financeiro, um sorteio, uma rifa, alguma coisa assim, e sempre uma tortura para mim, eu brinco com a minha mãe, inclusive, tipo assim, caramba, como é que eu vou vender, por exemplo, um número de uma rifa para uma pessoa? Sim, no instante que ela me informa o número, ela não me dá o dinheiro, assim. Para mim é um absurdo, assim. Ela falou, não, Daniel, você não pode ser assim. Se você abrir um negócio, não pode ser assim. Você tem que ter uma margem de confiança, assim, de que a pessoa pagou, ela vai te pagar. Não precisa ser assim, né? Ter o dinheiro, presta serviço, recebe dinheiro. Tem eu até lembro no podcast lá, no Grande Engenharia Científica, você comentou a diferença que eu já tinha aprendido, já conheci esse termo, do regime de caixa e competência, né? Então já é algo previsível, digamos assim, né? Você tem um dinheiro que ele é seu, mas ele ainda não está com você, né? Então é normalizado esse tipo de cenário? Então, como funciona? É sim, mas primeiramente, tenha um contrato com o seu cliente. Sim. Então, por exemplo, eu tenho 2 formas de receber aqui na Amber. Então, todos os nossos clientes são mensais, eles são recorrentes. Por quê? Eles transferem o financeiro para mim. Então, não é uma coisa de 3 meses, não. A gente tem contrato vitalício ali, até que o cliente deseje cancelar ou eu cancele com aquele cliente por algum motivo, tá? Então, a gente tem um contrato ali. Legal. Se o cliente deseja cancelar, ele tem que me avisar com 30 dias de antecedência. Mas por quê? Porque a gente tem um contrato feito por um jurídico, aonde, por exemplo, você tem uma empresa, vamos supor, de qualquer coisa. Uma empresa que vende jogos de videogame. Legal. E você precisa de um financeiro. Então, você terceiriza para mim e você vai ser meu cliente. Então, qual que é o primeiro passo? Segue aqui, Daniel, nosso contrato, peço que você leia. Se você estiver de acordo com o que está no contrato, a gente assina e a gente começa. Legal. Isabela, vou te pagar todo dia 20. Eu vou analisar meu fluxo de caixa, tá ok, beleza. Ok, Daniel, você começa comigo agora, dia 1º/10, 1º de outubro, e você vai me pagar no dia 20 do mês que vem. Perfeito. Porque eu vou trabalhar para você me pagar mês que vem. Tá no contrato, está estipulado. Então, dia 1º de novembro, eu vou lá te mandar um boleto, você vai receber, você vai me pagar. Perfeito. Agora, na Amber, também a gente tem a seguinte coisa. Você me contratou este mês. Só que você não tem nenhum sistema, seu financeiro é todo no Excel. Legal, Daniel. Ok, a gente vai te atender, só que eu vou cobrar a primeira mensalidade na entrada, na assinatura do contrato. Você precisa me pagar para que a gente comece a trabalhar. Porque aí eu vou implantar sistema, eu vou implantar time, eu vou colocar tudo aqui para rodar. Então, você me paga e a gente começa a trabalhar. Então, tem as 2 formas, só que tudo é feito juridicamente pelo contrato. Sim. Isa, eu não consigo te pagar agora na assinatura do contrato. Posso te pagar dia 10, semana que vem? Sem problema nenhum. No contrato vai estar lá que ele vai me pagar dia 10. Então, é enviado um boleto, o boleto ele consta juros. Então, se o cliente age de má fé ou não quer te pagar, primeiramente, dá para cancelar, dá para entender o que está acontecendo, dá para cancelar o contrato, ainda dá para o boleto justifica para que você consiga negativar se for a situação. Então, você consegue ali ter essa garantia. Então, quando você tem um contrato, você tem mais tranquilidade. Legal. Sobre a Amber, eu queria saber, são quantas pessoas, como que funciona a dinâmica, assim, não é só você, pelo que você comentou, então tem um time, como que é estruturado esse tipo de pessoa? Cada uma pessoa tem um cliente específico, como que são os processos aí dentro da Amber?
Ah, legal. Hoje a Amber já chegou a ter 3 pessoas, tá? Uhum. Comigo ao mesmo tempo. Hoje sou eu e mais uma, por enquanto, mas na próxima semana eu vou estar liberando uma vaga de emprego também. Mas como que funciona? Hoje a gente atende 22 empresas em 7 estados. Eu, por muito tempo, eu fiquei no operacional ali também. Eu adoro, gosto muito, fiz por muitos anos em outras empresas que eu trabalhei também. E é uma parte que eu gosto muito de estruturar e entender os processos. Então, até 8 clientes eu consegui fazer sozinha. Depois de 8, eu contratei mais pessoas para que pudessem me ajudar. Então, comecei com uma pessoa e aí foi subindo, ok? Quando eu cheguei a 22, tinha mais uma comigo também. Só que essa pessoa, ela quis fazer uma transição de carreira, então ela acabou deixando o nosso time, foi fazer a transição de carreira para uma área totalmente diferente, mas foi muito bom o trabalho que ela fez por nós. Então, por enquanto, a gente está só com mais uma. Então, hoje eu não separo clientes por tipo de funcionário. Então, hoje, uma funcionária atende 22 empresas. Por quê? Como a gente tem um gerenciador de demandas, que ali eu coloco a demanda que cada uma pessoa do meu time vai trabalhar. Ela sabe o que ela precisa fazer para cada empresa durante todos os dias da semana. Então, ali, ela consegue se basear e não esquecer nada que precisa ser feito para um cliente. Então, nada passa batido. E aí, com a outra pessoa entrando, o meu objetivo até o final do ano é ter 50 clientes na Amber. Aí, o que a gente faz aqui? Eu divido, por exemplo, 25 para cada uma, tá? Tá, tem um cliente que demanda muito mais tempo, tem um cliente que é diferente. Aí sim a gente vai aumentando a equipe também para que a gente já consiga atender os clientes sem perder a qualidade. Então, eu acredito muito no sucesso do cliente aqui na Amber. Mas a gente só faz isso, só trabalha dessa forma, porque a gente tem processos, sistemas e toda a estrutura que a gente consegue fazer isso, tá? Mas eu fui num evento agora em Floripa, quando eu falo que é 22 empresas para 2 pessoas, o pessoal fala, como assim? Como você faz isso? Então, é uma coisa que a gente consegue ter esse resultado por conta do processo e a estruturação. Eu acho interessantíssimo isso. Passou até ver aqui no podcast, entrevistei um empresário, que ele mexe com incorporação, são vários braços que ele cuida, assim, né? Ele vende terrenos, ele constrói para vender, ele tem outdoors. E eu falei, caramba, quanta coisa. Aí eu perguntei, quantos funcionários você tem? Ele falou, 2. Eu falei, gente, se você souber administrar, você souber saber o que você está fazendo, né? Dá para fazer algo enxuto e tirar grandes coisas disso. Exatamente. Né? E para você ter uma noção, eu te falei, eu participo de evento, eu vou muito presencial, dar curso também. Então, hoje eu vendo também. Então, hoje na Amber, o que eu ainda faço, tá? Eu saí dos lançamentos, eu não faço mais lançamento, então hoje é só meu time que faz. Emissão de nota também eu não faço mais. Então, hoje, por enquanto, eu faço pagamento, porque eu adoro fazer pagamento. Então, hoje, para você ter uma noção, meus clientes já não pagam mais nada. A gente tem todo contas a pagar deles e a gente sabe qual dia da semana a gente precisa pagar. Então, vamos supor que hoje tenha 50 boletos da sua empresa para ser pagos. Quem agenda somos nós. Eu te mando um PDF e falo assim, Daniel, esse é o pagamento de hoje. Aprova para mim? Você confere, tá tudo certo, você aprova. Debita tudo da conta. Tá tudo pago. Então, hoje eu faço os pagamentos e eu gosto de vender. Então, eu sou a parte focal que fala com os clientes. Então, essas são as 2 partes que eu ainda gosto muito de fazer. Mas eu já saí do operacional para que meu time consiga brilhar também. Então, hoje a gente gosta muito disso. Então, eu também, futuramente, eu lançar um curso, que depois, se você quiser, eu posso falar aqui também. Pode ser até interessante. E aí, eu também vou ficar mais na parte de cursos também. Então, esse é o objetivo da Amber. Quanto mais eu cresço, mais meu time cresce comigo. Então, o que eu puder ensinar e transmitir para eles é ótimo, porque meu time consegue trabalhar sem mim. E essa é a pegada que a maioria dos empresários precisa ter. Sua empresa consegue sobreviver sem você? E quanto tempo? Então, é isso que eu tento aplicar aqui na Amber também. O cliente, no caso, eu sei que ele terceiriza, mas ele não precisa te informar nada. Você já tem acesso, você disse que tem um sistema, ele precisa ter um sistema. Isso. O banco dele, ele cria um acesso para mim. Então, eu consigo acessar o banco dele. Esse acesso do banco, eu faço a integração com o meu sistema. Então, tudo que entrou e saiu do banco dele vem automático para o meu sistema.
E aí eu tenho um dashboard em tempo real também conectado ao meu sistema. Então, o cliente lá, ele recebeu R$1.000 de um cliente dele. E ele pagou R$500 de um vale alimentação. Então, no contas a pagar do meu sistema e no contas a receber, está lançado e baixado isso. No dashboard também está lançado, baixado e classificado. Isso aqui foi um vale transporte. E aí o cliente abre o dashboard, ele consegue ver de um tablet, de um celular ou de um notebook, na praia, à noite, em qualquer lugar que ele esteja, ele consegue ver o resultado da empresa até sexta-feira. Ou o que vai acontecer na empresa até dezembro. Ele consegue ver isso porque a gente tem tudo lançado no sistema. Show de bola. Caminhando para o final aqui, eu queria saber, assim, é uma pergunta mais geral, assim, né? No sentido, assim, ainda um pouco sobre empreendedorismo, né? Eu imagino que quando você tem uma empresa, imagino que tem uma hora que você... É como se fosse um filho, imagina, né? Tem uma hora que ele começa a andar meio que sem você, né? Então, por exemplo, você falou assim, o time vai aumentando, etc e tal. Minha dúvida, eu já fiz engenharia civil, inclusive, tá? E na engenharia, eu aprendi a analisar o pior cenário possível, que é onde você não pode estar. Engenharia é um pouco sobre isso. Então, quando você, por exemplo, você contrata funcionários, você aumenta a sua empresa, você não tem garantia que você vai conseguir arcar com aquilo lá. Como que funciona essa corda bamba? Eu imagino que você tem que começar um pouco a ir no ritmo do que o negócio está te demandando, não é? Ou não é bem assim? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Depende. Para você ter uma noção, a Amber fez 2 anos agora, dia 15 de agosto. Eu já recebi 3 propostas de compra da Amber. De pessoas que querem abrir contabilidades que querem abrir um BPO, mas não sabem, não conseguem. A Amber já é uma marca registrada, já está ficando famosa. E aí, 3 pessoas vieram me oferecer a compra dela. Falei, porque a gente vai trazer 100 clientes de uma vez para que você consiga crescer, mais funcionários. E aí eu recusei, porque a Amber tem muito para crescer ainda, a gente ainda vai ficar bem mais conhecido, né? Então, eu não tenho vontade nenhuma de vendê-la neste momento, apesar de eu mexer muito com startups, eu entendo muito bem o equity ali, mas por enquanto eu não tenho vontade. Então, por exemplo, eu poderia crescer de uma vez agora 50 clientes, ok. Só que, se eu não tenho time para isso, o meu maior medo e o maior cuidado que eu tenho é em perder a qualidade. Então, entre mensurar um crescimento exponencial, mas ter 50 clientes entrou, 25 está reclamando das nossas entregas. Isso para mim não é legal, porque cliente fala para cliente. Então, às vezes eu vou deixar de ter cliente porque o meu olho foi maior para crescer, por ter mais lucro, do que parar para ter a qualidade, né? Então, esse é um pensamento meu, claro que tem pessoas que pensam diferente, não está errado, tá? Então, quando eu ensino numa startup, eu falo muito isso. Às vezes, o que é para mim bom, às vezes não vai ser para você, tá? Então, por exemplo, sim, a Amber aqui eu tenho uma estratégia desta forma. Cliente, eu vou vendendo, cliente vai chegando. Ok. Meu time está preparado para atender aquele cliente? Se meu time não estiver preparado, eu vou treiná-lo para que ele consiga. Por um tempo, eu, Isabela, vou fazer aquele cliente e, ao mesmo tempo, eu vou ensinando o meu time para que no próximo mês eles assumam. Ok. Vai vir um cliente muito grande, o cliente vai trazer 5 franquias de uma vez. Ok, eu vou contratar uma pessoa agora, vou treiná-la para quando esse cliente chegar, ela já está sabendo mais ou menos como funciona. Então, vai muito da visão do empreendedor. Eu, Isabela, tenho essa visão, esse tato. E como que eu sei esse tato? Na reunião com o cliente. Quando eu faço uma reunião com um possível cliente, eu faço as perguntas essenciais que eu vou saber como vai ser o financeiro daquele cliente, quanto do tempo a gente vai demandar para entregar para aquele cliente. Porque eu tenho cliente que eu emito 15 notas e eu tenho cliente que eu emito 90. Então, eu sei, pelo grau, pelo cliente que chega para mim, eu consigo saber o quanto de trabalho a gente vai ter para aquele cliente. Então, isso também vai muito do olhar do empresário. Legal. E antes de encerrar, eu queria, então, já que você falou de um curso, o que você pode falar? Não sei se já foi lançado, o que você quiser falar sobre, a hora é agora. Legal. Então, em novembro, no dia do meu aniversário, a gente vai lançar um curso aí.
uma mentoria, na verdade, para aquelas pessoas que têm interesse em aprender o que é um BPO financeiro na prática, ou querem fazer uma transição de carreira e querem abrir o próprio escritório de BPO. Para você ter uma noção, a Amber começou num quarto de casa. Então, você não precisa abrir um escritório gigante, né? E aí, essa mentoria, a gente vai fazer com um público mais reduzido, porque eu consigo me dedicar a ensinar na prática o sistema que a gente utiliza. Como é trabalhar com conta azul, como é emitir uma nota no conta azul, como fazer uma conciliação bancária. Então, eu vou ensinar ali na prática como estruturar o BPO, como trabalhar com o BPO e quais ferramentas utilizar para que você consiga lucrar com isso e entregar um serviço de qualidade. Então, essa mentoria ela vai vir aí em novembro, eu vou divulgar cada vez mais no nosso Instagram, da amber.bpo financeiro. Então, convido o seu público que tiver interesse, ou até você também, acompanhar nós ali no Instagram, no LinkedIn, porque vai vir mais novidades dele por aí. Perfeito. E assim a gente encerra o nosso podcast aqui. Muito obrigado, Isa, pela presença, por ter topado. Imagina, é sempre um prazer poder falar da minha história e o que a Amber pode fazer por vocês. Legal. E muito obrigado você que assistiu até agora. Vamos encerrar a gravação.